Mais um dia de análise e a gente quer te contar que é mais um dia também de cerimônias, hein? De transmissão de cargos na esplanada dos ministérios. 10 ministros do presidente Lula assumem hoje as pastas oficialmente. Você se lembra, né, que a gente passou a segunda-feira que a todo momento piscando. Era um monte de imagem que ia chegando e a gente se desdobrando para compartilhar com você. Tivemos Fernando Haddad, nós tivemos também o ministro da Educação, também tivemos outros ministros fazendo as suas posses e hoje temos mais nomes. Quais são eles? Juliana Lopes é quem tem as informações para a gente. Essas cerimônias já começaram, Juliana? Oi, Elisa. Já começaram sim, a gente começou o dia, então, aqui em Brasília, com a cerimônia de transmissão de cargo do ministro Paulo Teixeira, que vai ser, então, ministro de Desenvolvimento Agrário, está fazendo um discurso por lá, nossa equipe acompanha, falando sobre programas de incentivo à agricultura familiar, que devem ser tocados pelo Ministério, e também programas de combate à fome, né, fazendo aí uma espécie de análise de que esse programa de combate à fome, uma das principais bandeiras da campanha de Lula, vai ficar distribuído em vários ministérios. Bom, na sequência, a gente tem também a transmissão de cargo do Ministério do Trabalho, que vai ficar com o Luiz Marinho. A gente lembra, um ministério que chama bastante atenção nesses primeiros dias, porque deve discutir propostas de mudanças na reforma trabalhista. Isso vai ser avaliado por esse ministério e há uma expectativa, inclusive, que Luiz Marinho fale sobre esse assunto nesse discurso. São várias cerimônias de transmissão de cargo hoje. Temos ainda direitos humanos com Silvio Almeida, transportes, mulheres, SECOM, pesca, previdência, enfim, são dias bastante movimentados aqui em Brasília, em que os ministros aproveitam esse espaço para fazer anúncios para os primeiros dias e começam a tocar os trabalhos. Eu sigo aqui observando a movimentação no Palácio do Planalto, que também está sendo modificado com mudanças de gabinetes, exonerações, enfim, para os trabalhos que serão tocados daqui. Lula ainda não esteve no Palácio do Planalto desde a posse, hoje está nessa agenda no velório de Pelé e deve despachar daqui dos próximos dias ainda sem definição. Mas são dias de bastante movimentação aqui em Brasília. A gente segue, então, acompanhando essas cerimônias, Elise, e eu volto com mais novidades com você ao longo da programação. Obrigada, Juliana Lopes, com a gente ao vivo aqui na nossa programação, ao vivo no YouTube, ao vivo na televisão, ao vivo no site, ao vivo no Prime Video. Estamos em todos os cantinhos para compartilhar contigo tudo aquilo que está acontecendo desta semana, que é um momento de composição das equipes do governo federal, né, de todos os ministérios. Até já vou chamar a Basília Rodrigues aqui para conversar um cadinho comigo, porque não tem prédio suficiente, pelo menos aquilo que está na esplanada dos ministérios, não tem prédio suficiente para tanto ministério, né, Basília? O pessoal vai ter de ficar trabalhando bem juntinho, colado, sem poder abrir o braço direito, porque o número não é suficiente de prédios. Os prédios na esplanada dos ministérios são muito simbólicos, mas você bem colocou, está certíssimo. Tem mais pasta do que prédio, não é de hoje. Com 37 ministérios, fica mais difícil, né, comportar todo mundo dentro da mesma estrutura física. Não à toa, existem outros prédios que acabam servindo aí nos anexos e fora da esplanada dos ministérios, também servindo para sediar os ministros, né, os ministérios. Porque a esplanada dos ministérios, né, leva a crer que está tudo aqui. Não é de hoje que alguns ministérios têm seus prédios administrativos funcionando fora da esplanada, justamente porque a administração pública é composta por um amplo mosaico, né? Tem um leque aí de áreas que precisam ser bem trabalhadas. O enxugamento da esplanada dos ministérios, por vezes, levou à difícil continuidade de políticas públicas, né? A dificuldade para os próprios servidores públicos poderem se acomodar, se estabelecer em seus gabinetes, porque é bonito falar do enxugamento da esplanada, mas é difícil ver como as pessoas conseguem trabalhar se não tem espaço para fazer isso. Bom, são 37 ministérios, eles começam a funcionar nesta semana com a chegada mesmo dos ministros, eles já tomaram posse, já foram empossados, mas a cerimônia de posse está pouco a pouco acontecendo. Eu queria chamar a atenção para o que a gente já viu até aqui, um discurso do ministro da Defesa, José Múcio, falando que todas as pessoas são
as pessoas são democráticas, né? Enfim, ele não faz distinção entre aqueles que apoiaram Bolsonaro, o brasileiro que votou em Lula. O próprio Múcio, já em outras circunstâncias, disse que Bolsonaro era um democrata, mas que ele fez questão de votar em Lula. Ele não quer criar mais rumores, intrigas entre estes grupos que se dividiram nas urnas. Mas agora, uma vez já escolhido o presidente da República, o Brasil tem que seguir para frente com todos estes milhões de eleitores, por mais que eles pensem diferente, tenham opiniões, né, lados opostos no espectro político. Então, me chamou muita atenção ver a posse de Múcio, ele que é o ministro da Defesa, está aí no comando das Forças Armadas. Ele não fez um discurso agressivo ou de imposição do Estado sobre os seus subordinados, né? Enfim, sobre os brasileiros. Ele fez um discurso mais pela pacificação das pessoas, né? A ordem ali, eu tenho ouvido de interlocutores de Múcio, é não tripudiar de quem perdeu. Um outro detalhe, uma outra curiosidade das posses, a gente vê que alguns símbolos nacionais passam por uma ressignificação, já que a cor verde e amarela, as cores e também o próprio hino nacional acabaram virando um cartaz para o Bolsonaro, o bolsonarismo, e não tem a ver com Bolsonaro ou com Lula, tem a ver com o Brasil. Ontem, na cerimônia de transmissão de cargo, a posse de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, ele chamou uma cantora brasileira para o momento da execução do hino nacional. Então, ela cantou o hino em diferentes ritmos, mas abrasileirados, né? Começa num tom muito solene, de calmaria, de reflexão, e depois ela cai mesmo ali num chanchado, como a gente pode falar, Uribe, num forrozão, se divertindo e mostrando que o hino brasileiro o hino do Brasil é para todos os brasileiros em diferentes ritmos. Estava aqui enquanto você fala, Basília, porque um segura a mão do outro e ninguém solta, né? Chachado. Chachado, exatamente. Dança popular brasileira originada no sertão de Pernambuco. Pronto, tá dito aqui. Ô, Gustavo Uribe, sabe uma coisa que a gente fica passeando ali pela internet e também muita coisa tem que fechar os olhos, mas a gente também consegue identificar quais são as dúvidas assim dos brasileiros, né, os questionamentos que eles fazem. E eventualmente você vê a gente dizendo assim, nossa, quase 40 ministérios, que gastança, como é que vai pagar o salário de tanta gente? Olha só, mal chegou e já está inflando tudo. Quando a gente vê esse número grande de ministérios, a gente pode associar com grande eficiência ou não exatamente? Porque, assim, visitando o passado recente, Bolsonaro, quando assumiu, prometia 15, né? Depois ficou com mais de 20, 22, e aí também teve umas oscilações. Michel Temer, em média, 25. Dilma, na gestão 1 e 2, ficou entre 37 e 39, mais alto ainda do que Lula. Mas, em compensação, os presidentes anteriores, FHC ficou em média de 30. Isso é resultado de eficiência ou é mais dinheiro, na verdade, que vai gastar e não sabemos o resultado? Quantidade não significa qualidade, isso para várias áreas da nossa vida. Só uma observação, a Basília esqueceu, mas eu já dancei muito chachado com ela aqui na capital federal. Eu ia fazer esse comentário, mas eu deixei para lá. Não, tá? eu quero endereço e queremos imagens na tela. Eu mando depois, mando aí no Zap. Obrigado. E o que a gente observa é o seguinte, Elisa, Rui Costa, o novo ministro da Casa Civil, diz que isso não significa aumento de gastos, mas significa, porque antes você tinha secretarias que não tinham o salário de um ministro. O ministro de Estado tem um salário superior. Mas, claro, isso não significa que a máquina pública vai aumentar tanto, porque em muitos desses ministérios você reaproveita funcionários que estavam alocados em outras áreas e acabam sendo deslocados. Mas o que a gente tem é sim um aumento de gastos públicos, porque ministro de Estado não ganha como secretário. Tem algumas pastas que não faz muita diferença. No Ministério da Economia faz. Havia uma grande reclamação dentro do Congresso Nacional que o Ministério da Economia tinha virado um grande mastodonte branco, que tinha uma dificuldade burocrática de andar, de levar medidas, porque você tinha uma única voz. Paulo Guedes, ele era o único interlocutor com o Congresso Nacional. E quando um único interlocutor na área econômica, primeiro, ele precisa ter uma agenda imensa para receber todos os setores da sociedade. Segundo, que a opinião dele acaba sendo preponderante. Agora você tem 3 nomes na equipe econômica: Geraldo Alckmin, Simone Tebet e também
Fernando Haddad. Então você tem 3 interlocutores de negociação e a burocracia pode diminuir. Então a gente tem sempre de analisar caso a caso. Para o Ministério da Economia é bom. É bom que você tenha mais interlocutores, porque é ele que libera o dinheiro, é ele que vai na negociação com os setores da sociedade para desoneração ou mesmo fazer andar algumas reformas. Reforma administrativa, reforma tributária. Mas para outras pastas não é tão importante. É mais uma questão representativa do país com símbolos, uma variedade de gênero e uma variedade racial, mas não muito para a máquina pública. Há uma grande preocupação neste momento, que são as dispensas dos cargos comissionados. É muito comum que você tenha uma troca, porque são cargos de livre nomeação. Se colocam nestes cargos estratégicos nomes de confiança dos ministros, mas esse tem de ser um processo gradual. Muitos integrantes hoje com quem eu conversei da máquina pública têm reclamado que tem saído no Diário Oficial várias exonerações e demissões. E aí você tem um espaço em que a máquina pública fica sem ninguém. Nós temos, e aí eu sei o que vocês fizeram no verão passado, porque a gente já observou o que aconteceu na gestão de Jair Bolsonaro. No início da gestão de Jair Bolsonaro, nós tivemos Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Houve uma dispensa em massa, o que ele chamou de despetização da máquina pública. O que aconteceu, Elise Basília? Você não tinha funcionário para publicar o Diário Oficial da União, porque não deu tempo de recontratar depois da dispensa. Então isso é um ponto que os novos ministros devem tomar um pouco de preocupação. A dispensa tem de ser gradual, senão a máquina pública para. Agora já tem 1.200 exonerações. É o último número que está sendo atualizado dia após dia. O novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que já foram exoneradas mais de 1.000 pessoas. Então, o que está acontecendo agora não é a despetização, é a desbolsonarização.